A seguir, IIGD Irajá. O mundo luta, não sabe contra o quê? Vamos à realidade. Pessoas vivem nessa linguagem, correndo atrás, e se esforçam, muitas em extremo. Infelizmente, muitos perderam a vida, muita gente está perdida, muita gente está doente, prisioneira de enfermidades, muita gente já foi destruída, já perdeu parte do seu corpo nessa guerra física que anda pelo mundo. Tudo é espiritual. Então nós vamos iniciar no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6, o versículo de número 27. Então, vamos juntos, vamos então, irmãos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Vamos dar uma atenção muito especial a essa palavra, que o Senhor Deus tem falado conosco desde a quinta-feira da semana passada. Veio muito forte no meu coração. Tinha uma outra pregação, eu cheguei no altar e tive de falar essa palavra. Então, o Senhor Deus está dizendo, palavras de Jesus. Na verdade, Jesus Cristo, homem, proferiu essas palavras. Trabalhai, não pela comida que perece. Quando você lê esse versículo, você pensa, mas espera aí. Não é necessário trabalhar pelas coisas terrenas? Sim, claro. Mas o que Jesus está mostrando e enfatizando literalmente é que a vida espiritual, irmãos, tem que estar acima de todas as coisas. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que permanece para a vida eterna? A palavra de Deus. Quem praticar a palavra de Deus está salvo. Então tem a eternidade garantida, como Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos atentar para isso, irmãos. Nós somos pessoas espirituais. Somos pessoas físicas? Claro. Estamos num corpo físico, como Jesus esteve aqui na terra, num corpo físico. Mas tudo que rege esse mundo, tudo que rege o mundo, vem do mundo espiritual. Basta nós analisarmos a criação. Se você para pensar um pouquinho na criação de Deus, você sabe que Deus criou todas as coisas visíveis, físicas, pela palavra. Então o que eu mais preciso é ouvir, é meditar para fazer o que está escrito. A fim de que a palavra de Deus esteja viva e atuante em mim, na minha vida. Se eu quero Jesus, eu tenho de andar na palavra. Mas eu preciso ter a palavra trabalhando no meu coração. E a palavra vai me falar sobre todas as coisas da vida. Tanto da eternidade quanto aqui na terra. Então trabalhai, não pela comida que perece. Vamos lá. Um casamento sem cobertura de oração, sem entendimento da palavra de Deus. Não havendo entendimento da palavra de Deus, pode não haver paciência, pode não haver a prática do perdão. Sim, a liberação do perdão todas as vezes que forem necessários. Não havendo uma comunhão com o Espírito Santo, alguma seta do diabo pode entrar, o ciúme. Quantos casamentos são destruídos, desmoronam, se arrebentam, porque só se vive fisicamente. Trabalha, estuda, tudo bem, tem vida conjugal, cuida da casa, cuida da família, mas aí as setas vão
minando. Os demônios vão entrando. Daqui a pouco começam as contendas. As contendas crescem. Os sentimentos começam a mudar e vão trabalhando. Uma raiva, o ciúme que cresce, as brigas que aumentam. E aí lá fora o escape. Quanta gente só trabalha em função do corpo. E aí um dia o castelo desmorona com uma doença grave, porque não conheceu a palavra de Deus, porque não entendeu que tudo é espiritual, porque não aprendeu a cuidar do templo do Espírito Santo. É preciso cuidar espiritualmente, é preciso cuidar materialmente. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Trabalhar e não pela comida que perece. Jesus não está proibindo de trabalhar. E nem está dizendo que não se deve trabalhar. Ele só está estabelecendo prioridades. E dizendo, trabalhe sim, mas pela comida que não perece. Ou seja, trabalhe sim pelas coisas espirituais para que elas conservem as materiais. Para que elas tragam as coisas materiais. Quantas pessoas, irmãos, adquirem propriedades e bens e por algum infortúnio ou uma fatalidade perdem aquele bem? Trabalharam tanto por ele e perderam. Quantos constituem uma família num desejo sincero e ardente de manter aquela família por toda a vida? Mas vem a tempestade, os ventos sopram fortes e não tem suporte espiritual, porque não tem conhecimento, porque não tem comunhão com Deus para paralisar os ventos violentos que podem vir sobre uma família. Então vamos a essa realidade. A prioridade máxima da vida de um ser humano, após encontrar Jesus, irmãos, é buscar entender a palavra e trabalhar para que ela se cumpra. E trabalhar a sua vida espiritual. Quantas pessoas conseguem vencer tantas coisas na vida e não vencem a si mesmas? Não vencem as suas iras. Podem cair numa cilada, num piscar de olhos. Toda pessoa irada, irmãos, se não tiver alguém dando uma cobertura acirrada, seríssima, vai cair, meu irmão, uma desgraça. Quem na rua aguenta desaforo? Fala para mim. Na rua, às vezes, a gente tem que pedir desculpa pelo erro do outro. Eu não contei aqui que eu estava passando na porta, na porta de uma agência bancária, fui num caixa eletrônico. Quando eu estou passando, eu vi que a porta estava meio inclinada, assim meio caída. Eu vi que ela teria que segurar. O moço veio, soltou a porta bateu no meu ombro com tanta força que rasgou minha blusa. O fecho da coisa passou, tamanha violência. Eu quase pedi desculpa para ele pela agressão que eu sofri. Que ele podia ter segurado a porta. Mas quem aprende na palavra, ou melhor, antigamente, irmãos, as pessoas ainda gastavam um tempinho ensinando os filhos a serem gentis. É por isso que tem moça que se arrebenta, né? Porque quando fica orando por um rapaz, fica sonhando, né? Com aquele moço do cavalo branco, né? Com aquele príncipe encantado, que vem com aquela carruagem, né? Ou então que vem abrir a porta do carro, né? Ô, meu bem, entra, meu bem. Vai puxar a cadeira com cuidadinho para não cair, né? Porque se bobear hoje puxa para cair mesmo. Se alguém puxar a tua cadeira, você fica atento. É difícil poder confiar nas pessoas, vamos ser sinceros.
Então, irmãos, se a pessoa não buscar na palavra, numa comunhão com Deus, trabalhar a si mesma, trabalhar o seu eu, pode ser membro da melhor igreja da face da terra, vai ser um cristão grosseiro, vai ser um cristão irado, vai ser um cristão espiritualmente pobre, miserável, que nunca vai se enriquecer de longanimidade, nunca vai aprender paciência, não vai aprender a vencer o mau humor, não vai aprender a lidar com as suas próprias emoções. E uma pessoa emocionalmente frágil acaba doente mesmo. O que mais tem nos nossos dias são pessoas perturbadas da cabeça. Vamos ser realistas. A ansiedade deixa inquieta e pensa demais, e tem que correr, e tem que fazer. Trabalho dignifica, meu irmão. Temos que trabalhar. Mas Jesus chamou a atenção para dizer: trabalhar, e não pela comida que perece. Não pela comida que perece. Tudo na terra vai passar, um dia vai passar. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais haverão de passar. Você pensa que você conserva um casamento só com a parte material? Ela é muito importante. Muito importante. Muito importante. Mas se Jesus não estiver para tomar conta, para guardar sentimentos, para cercar, se Jesus não estiver para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja comunhão, é difícil. Vocês estão pensando que beleza física sustenta um casamento? Vocês estão pensando? Eu lembro de um caso que eu tive na Clarimundo de Melo há muitos anos atrás. Essa moça, essa senhora foi artista, não vou citar quem é, que todo mundo conhece. Hoje é uma senhora de idade. Mas como isso já tem muitos anos, cerca de 25 anos, essa senhora chegou na igreja, essa moça, chegou desesperada, desesperada. Ela tinha acabado de descobrir que o marido tinha uma filha fora de casa. Chegou desesperada. Descobriu, a menina estava com 2 aninhos de idade. E ela chegou, mas muito. Na verdade, ela disse que ia cometer suicídio. Mas ela lembrou da infância dela numa igreja. É impressionante, irmãos. Quantos casos eu já ouvi dessa natureza. Porque em Provérbios o Espírito Santo diz: ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve seguir, e quando for velho não se desviará dele. Aquilo que a criança aprende, criança é uma esponjinha, né? É uma esponjinha, tudo que você dá ela absorve. Ela disse: eu lembrei da minha infância na igreja, porque os meus pais, os meus avós me levavam para a igreja. Só que na adolescência eu comecei a me inclinar para o mundo. E na juventude, né, me consagrei, fui consagrada como artista. E vivi disso. E ela disse: mas eu conheci eu tive vários namorados, mas conheci um que realmente me amou de verdade, quis casar comigo. E só que ele exigiu que eu largasse a vida artística. E eu larguei. Só que eu não voltei para Jesus. E ela disse: olha, tudo que se pode dizer que uma mulher, uma esposa fazia e uma mulher fazia para agradar o marido, eu fazia. E ela disse: e eu vi que o meu castelo desmoronou. Eu construí um castelo de areia. E eu lembrei da palavra. Ela disse: hoje eu ia cometer suicídio, eu ia tomar veneno. Eu ia tomar veneno de rato para morrer. Mas veio dentro de mim que eu iria para o inferno, porque eu aprendi isso em criança. E me vieram alguns cânticos que eu aprendi lá na minha infância. Olha a importância de trazer a criança para a escola bíblica.
Aí eu lembrei da minha infância na igreja. E ela disse: a senhora está vendo o jeito que eu estou? Estava dentro de casa, largada. Eu não fico assim. Eu espero meu marido chegar toda arrumada como eu fazia antes. Ela disse: meu castelo desmoronou. Porque já vinham insinuando e eu fui hoje procurar saber. Ela chegou a dizer, eu coloquei um detetive. E hoje eu fui e conversei com a moça, cara a cara, e conheci a menina. E ela disse, essa moça entrou na igreja, ela entrou chorando, gritando. Ela disse, eu passava aqui na porta, mas nunca tive vontade de entrar, porque eu estava muito iludida com o mundo esses anos todos. Eu achava que a vida material era tudo. Eu achava que cuidar do corpo, cuidar do físico era tudo. Eu achava que beleza era tudo. E ela disse, hoje o meu castelo desmoronou. O meu castelo desmoronou. E ela disse, e o pior de tudo não é isso. Aí eu vou ter que falar. Ela disse, olhando para a criatura, para essa mulher com quem ele teve essa filha que me traiu, estava me traindo até agora. Ela disse, a senhora vai me perdoar, mas um troço. Ou estou falando o que ela falou. Ainda usou alguns outros termos. Falei, tá vendo? Como o diabo é zombador, zombaria do diabo. Uma esposa, segundo ela, amorosa, carinhosa, dedicada, linda, bonita, bonitona, bem tratada. E ela disse, me trocou por um troço. Ela disse, foi o fim. Me arrebentou. Porque se ainda fosse uma mulher mais bonita que eu, uma mulher... Mas não. Ela disse, hoje, depois que eu acordei, que eu me lembrei da minha infância na igreja, eu vi que eu construí um castelo de areia. A minha vida acabou. Eu abandonei a carreira artística para viver para ele, por meu marido. E ele me trocou por uma mulher. Enfim, e falou lá as coisas que estavam dentro dela. É o que Jesus está dizendo, irmãos. Esse versículo tem que chamar a nossa atenção para tudo. Não é só para isso, para a beleza física. Você vê as pessoas que vivem do corpo físico, da aparência, quando envelhecem, a maioria entra em desespero. Quando faz parte, é o ciclo da natureza, caramba. Todo mundo nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. O ciclo da natureza. Não tem como mudar isso. Se não morre de velho, porque morreu cedo. Então, trabalhar e não pela comida que perece. Há pessoas, irmãos, que gastam rios de dinheiro com beleza física. Há pessoas que trabalham sua sensualidade, mesmo depois de convertidas de evangelho, continuam sendo sensuais, irmãos. Trabalhar e não pela comida, tem que trabalhar o eu. Tem de ver onde é o ponto da vaidade. Vai acabar, acaba com ele. Mata esse ponto de vaidade. Tem que cuidar, claro que tem que cuidar. Mas sem exageros, irmão. O que tem de ser trabalhado e trabalhado mesmo é o campo espiritual. Então vamos concluir esse versículo. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Olha só, pessoal. O que vai entrar no céu? Vamos lá. A fazenda, a casa, o carro. A casa não, o carro não. Nada. As joias também não vão? Mas tem gente que é enterrado de aliança. Enterrado. Aliás, eu duvido que fique meia hora lá.
Duvido que um defunto fique meia hora com uma aliança no dedo. Se alguém enterrar, duvido, meu irmão. E não vão lá. Que vai entrar no céu, irmãos, são as almas. E que nós não estamos vendo hoje, infelizmente, no povo de Deus, é uma luta pelas almas. Vamos ser bem realistas. Muitos cristãos hoje não estão trabalhando sequer pela sua própria salvação. Pastor, eu não preciso, eu estou salvo, não precisa ter comunhão com Deus, não precisa viver cheio do Espírito Santo, não precisa estar alerta pelo Espírito de Deus para não cair no pecado, não precisa nada disso. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é trabalho. Quantos cristãos se perdem por amizades? Fazem uma amizade, muitas vezes até no meio cristão. Cristãos são mais fervorosos, cristãos são menos fervorosos, cristãos são firmes, cristãos são oscilantes, cristãos são fortes, outros são fracos. E quantos não percebem em que meio estão se metendo? Quanta gente, irmãos, perde tudo que aprendeu de Jesus e vai relaxando porque está no meio de pessoas que não priorizam a vida espiritual. Vamos despertar, igreja. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Apresenta uma vida espiritual para esse mundo, vai. Deixa as pessoas saberem que você é uma pessoa de oração, que você ora intensamente para ter comunhão com Deus. Sabe qual será o teu rótulo principal? Fanático. Fanático. Mas vocês já viram quantos cristãos, quando caem em sofrimentos, correm para os cristãos que buscam a Deus? Irmão, eu sei que você ora, por favor, pelo amor de Deus, ora pelo meu filho, que tá assim, tá assado, sim ou não? Sim ou não? Vamos ser realistas, irmãos. Eu me impressiono. Eu comento aqui, vocês pensam que é brincadeira? A gente encontra gente na rua que reconhece, nos reconhece, de algum culto que participou, da televisão, enfim, reconhece, ou da internet, e já vem com o pedido de oração, já está prontinho no bolso deles. Está no bolso prontinho. Entrega na nossa mão. Já aconteceu isso comigo, já aconteceram várias vezes. De receber pedidos de oração no meio da rua. Espera aí. Essa pessoa ela é vidente para saber que vai atravessar, vai passar do lado de um pastor, uma pastora? Para. Ela é tão espiritual que ela sabe por que ela não ora. Quantas vezes isso acontece? Aconteceu comigo dentro do mercado. Leroy. Aconteceu comigo na Avenida Suburbana. Estou atravessando, a moça para o táxi, berra. Pastora Gorete! Ah, meu Deus! Parou o trânsito, todo mundo buzinando atrás dela. E lá fui eu. O que foi, senhora? Pelo amor, estou desesperada. Já tirou do bolso. Toma aqui, pelo amor de Deus, ora pelo meu marido. Quase que eu perguntei, como é que a senhora sabia que ia me encontrar na rua? Não era a mim, não. Esperando encontrar alguém que ore. Esperando encontrar alguém que ore. Se eu encontrar um irmãozinho que ore, desse jeito. Esperando encontrar alguém que ore. Por quê? Porque não tem comunhão nenhuma com Deus. Igreja, vamos despertar, irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.